Salmo 132. Nós estamos numa série de mensagens sobre os salmos de romagem. Há muitos domingos atrás eu comecei a pregar no Salmo 120 e nós já estamos no Salmo 132. Faltam 3 salmos para que concluamos esta série dos salmos de romagens, na exposição sequencial das Santas Escrituras. Assim diz a palavra do nosso Deus. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entramos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir ao teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Feche os seus olhos, nós vamos falar com o nosso Deus nessa noite. Oremos ao Senhor. Pai, glorifica o teu nome e o nome do teu Filho, Jesus Cristo. Sê conosco neste tempo de exposição da palavra, que nós sejamos alimentados, Senhor, por Ti mesmo, por Tua palavra, e que nos permitas, Deus, oferecer a Ti uma verdadeira adoração. Essa é a nossa petição, em nome de Cristo Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se, queridos irmãos e irmãs. Nós estamos chegando ao final dos salmos de romagem. E os irmãos nunca mais vão se esquecer que os salmos de romagem são chamados os salmos dos degraus. Os salmos que os peregrinos cantam quando vêm de todos os lugares do mundo e sobem a grande montanha para adorar ao Senhor em Jerusalém, no templo, no Monte Sião. E nós que somos peregrinos deste tempo, caminhando rumo a Jerusalém celestial, que tal como eles enfrentamos a intempérie dos desertos desta vida, a noite gelada da existência, mas não desistimos do grande objetivo da nossa vida, que é viver para a glória do nosso Deus e encontrarmos-nos com Ele na Jerusalém celestial, onde passaremos toda a eternidade na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Enquanto isso não acontece, como romeiros que caminham para a glória, nós adoramos ao Senhor com todo o coração. E tal como aqueles romeiros de Jerusalém, louvamos ao Senhor com cânticos de romagem, para louvar e glorificar o nosso Deus que nos amou e deu seu Filho para morrer numa cruz e pagar os nossos pecados. Este Salmo 132 nos apresenta a verdadeira adoração. A verdadeira adoração, o tema do nosso Salmo. E em primeiro lugar, irmãos, o salmista nos diz que a verdadeira adoração oferta o melhor. A verdadeira adoração oferta o melhor. O versículo 132, do versículo 1 do Salmo 132 começa clamando a Deus que se lembre de Davi
a favor dele e de todas as suas provações, falando da provação da herança do povo de Deus. E que o Senhor se lembre que Davi, na sua adoração, quis ofertar o melhor ao nosso Deus. Os versículos de 1 a 5 dizem que Davi jurou e fez votos ao poderoso de Jacó. Ele disse que não entraria em sua tenda onde morava, não subiria no leito do seu repouso, não daria sono aos seus olhos, não repousaria suas pálpebras, até que encontrasse um lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso de Jacó. Vocês sabem que Davi tomou Jerusalém da mão dos jebuseus pela guerra. E ele construiu aquela grande cidade, construiu uma grande muralha, construiu a cidadela de Davi, construiu casa para si, e ele queria construir um templo para Deus. Ele fez subir o tabernáculo, mas ele queria construir um grande templo, e o Senhor não lhe deixou construir o templo, porque ele era um guerreiro, um homem de sangue, e disse a ele que seu filho Salomão construiria o templo. Mas mesmo que Davi não tenha sido o construtor do templo, ele preparou, amados irmãos, todo o material com grande fortuna, investindo do seu próprio tesouro, recolhendo ofertas do povo de Deus, comprando da mão de Araúna, o jebuseu, o lugar do templo, e deixou tudo preparado para que Salomão edificasse o templo. Davi, como adorador, queria oferecer o melhor ao seu Deus. E ao olhar para esse exemplo de Davi, nós aprendemos que a verdadeira adoração oferece o melhor. Meus irmãos, a Bíblia nos conta que no dia em que Salomão foi coroado rei, ele ofereceu ao Senhor 1000 holocaustos. 1000 holocaustos. Imagine 1000 bois oferecidos em holocaustos. Se um boi custar hoje, amados irmãos, R$2.000, 10 bois custam R$20.000, 100 bois custam R$200.000, 1000 bois custam R$2 milhões. Você já viu alguém dando uma oferta de R$2 milhões? O rei Salomão ofereceu o que tinha de melhor. Nós, quando adoramos a Deus, pastor, eu não tenho R$2 milhões, o Senhor não quer só R$2 milhões, o Senhor quer que você oferte o melhor que você tem. Adore o Senhor em espírito e em verdade, com todo o seu coração, como membro da igreja, sendo fiel nos seus dízimos, nas suas ofertas, e adorando a Deus com todo o seu ser, preparando-se no domingo para vir à casa do Senhor, orando antes de vir à igreja, orando pelo pastor, pelo pregador, preparando o seu coração para não estar no culto de uma maneira displicente, mas cantar prestando atenção na letra dos cânticos e dos hinos, e não cantar a esmo, nem cantar como se cantasse para as pessoas que estão ao seu lado, mas cantar em adoração e louvor ao Deus que te amou e deu o grande Redentor na cruz para pagar os seus pecados. Você se prepara para vir à casa de Deus? Tenta ter um bom sono no sábado à noite ou até no domingo à tarde, para vir ao culto, estar atento e ouvir a exposição das Escrituras, porque nós reformados cremos que se a pregação da palavra de Deus é feita com fidelidade na exposição do texto, Deus fala conosco nas Sagradas Escrituras. A pregação da palavra de Deus é a palavra de Deus. Você vem preparado para adorar a Deus, para ouvir de todo o coração, para obedecer, para consagrar ao Senhor o seu melhor. Davi queria oferecer o seu melhor a Deus. A verdadeira adoração oferece o melhor. Mas o texto da palavra tem mais para nós nesta noite. Ela nos diz, em segundo lugar, que a verdadeira adoração agrada a Deus. A verdadeira adoração agrada a Deus. Versículos 6 a 10 diz assim: ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos da sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Vocês sabem, amados irmãos, que nos dias de Davi a arca andava peregrinando.
Porque nos dias do sacerdote Eli, ela foi tomada em batalha, porque seus filhos, Ofni e Finéias, eram homens que, mesmo sendo sacerdotes na casa de Deus, roubavam do povo e se prostituíam com várias mulheres. A arca ficou muito tempo na casa de Obed-edom. E aqui o salmista diz que ouviu dizer que a arca estava em Belém. Ela esteve em Hebrom também por um tempo, nos campos de Jaar, em Kiriat Jearim. Essa é a ideia dos campos de Jaar. E quando Davi, amados irmãos, construiu Jerusalém, levou o tabernáculo para Jerusalém, ele quis subir a arca para aquele lugar. Você se lembra que a arca simbolizava a aliança de Deus. Dentro da arca, amados irmãos, estava a lei do Senhor dada por Moisés. Dentro da arca, amado irmão, você tinha um pão, lembrando o maná que Deus sustentava o seu povo no deserto. Dentro da arca, você se lembrava daquela vara de Arão. A arca era a arca da aliança do Senhor. Ela simbolizava a presença de Deus. E quando Davi, numa grande festa que subira a arca, ele, com seus homens, colocaram a arca sobre uma carroça. E a lei dizia que a arca tinha que ser carregada em varais pelos filhos de Levi. E ele, numa grande festa, foi subindo com a arca. E quando a arca começou a subir, porque não se podia tocar na arca, ela simbolizava a santidade de Deus. E a arca foi cair e Uzá tocou na arca e caiu morto ao mesmo tempo. Porque Deus ficou irritado com ele. Davi ficou muito chateado. Depois ele mandou subir a arca, depois de um tempo, para Jerusalém, nos varais. E a colocou no tabernáculo. Mas depois do tabernáculo, Salomão construiu aquele grande templo. E aqui então, depois que o templo é construído, ter a arca dentro do templo significa que a presença de Deus está no templo e que Deus se agradou daquela construção. E aqui o texto da palavra de Deus, irmãos, a partir do versículo de número 8, versículo de número 9, repete até o 10, a oração que Salomão fez no segundo livro das Crônicas, capítulo 6, dos versículos 41 a 42, quando diz: entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Com essa oração, Salomão colocou a arca no Santo dos Santos, amados irmãos, lá no templo de Jerusalém. E depois que eles colocaram a arca, Deus se agradou tanto da consagração do templo e daquela oração, que a Bíblia diz que a nuvem de glória do Senhor desceu e encheu o templo, e nem os sacerdotes podiam entrar, porque a glória de Deus estava ali. E todos eles cantavam: rendem graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Quando Salomão construiu o templo e a arca foi colocada lá dentro, significa, amado irmão, que aquela adoração foi aceita por Deus. A verdadeira adoração, amado irmão, agrada a Deus. Pastor, qual é a adoração que agrada a Deus? Como é que eu posso agradar a Deus quando eu adoro a Deus aqui na igreja? A Bíblia diz, amado irmão, que eu tenho que adorar ao Senhor em espírito e em verdade. A adoração que agrada a Deus tem que ser em verdade porque é sincera, mas é em verdade porque é de acordo com a verdade, com a palavra de Deus. É adoração fundamentada nas Sagradas Escrituras. Mas em espírito significa que nós adoramos a Deus com todo o nosso ser, com toda a nossa mente, com todo o nosso coração, com todas as nossas faculdades mentais, com todo o nosso amor. Uma adoração integral ao Senhor. Mas como o templo simbolizava a presença de Deus, o templo do Antigo Testamento simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. A arca simboliza o nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Jesus em Jerusalém olha para aquele templo e diz: destruirei o templo em 3 dias e depois de 3 dias o reedificarei. Os judeus dizem: como é que o Senhor vai fazer isso? Demorou mais de 40 anos para ser construído. Ele está falando do seu próprio corpo. Como aquele templo simbolizava a presença de Deus, Jesus é o próprio Deus em nosso meio. A adoração que agrada a Deus é feita em espírito e em verdade, mas é oferecida pela mediação de Cristo. Hebreus 12:15 diz: por meio de Jesus,
Ofereçamos, pois, a Deus sempre sacrifícios de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. A verdadeira adoração agrada a Deus porque ela é oferecida por meio de Jesus. Porque o nosso mediador morreu na cruz e pagou a nossa dívida. O Senhor aceita o nosso culto, aceita a nossa vida, aceita a nossa adoração. Preste atenção, meu irmão. Qualquer adoração desvinculada da pessoa de Jesus não é agradável a Deus. Deus só recebe a adoração oferecida por meio do mediador. Só adora a Deus de verdade quem crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o seu único Senhor e Salvador. E assim adorará pela fé em espírito e em verdade, com decência e ordem, como diz as Escrituras, para a glória e para a honra do nome do Senhor. A verdadeira adoração agrada a Deus, porque é oferecida por meio daquele que simboliza a arca, daquele que simboliza o templo, daquele que é o nosso grande Senhor e Salvador. Você tem oferecido a Deus verdadeira adoração? Quando você canta na igreja, você canta com fé em Jesus? Que Deus receba a nossa adoração. Mas ao olhar para o texto da palavra, o salmista continua nos apresentando a verdadeira adoração. A verdadeira adoração oferta o melhor, a verdadeira adoração agrada a Deus e a verdadeira adoração confia na promessa. Em terceiro lugar, o texto diz que a verdadeira adoração confia na promessa. Versículo de número 11. O Senhor jurou a Davi com um firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Louvado seja o nome do Senhor. O texto nos ensina, irmãos, que a verdadeira adoração confia na promessa. O Senhor fez um juramento a Davi, diz o texto, e o Senhor não se apartaria do seu juramento, que um rebento da carne de Davi seria colocado sobre o trono. Obviamente, amado irmão, num primeiro momento isso se aplica a Salomão, porque Salomão reinou no lugar do seu pai. Mas o cumprimento final dessa profecia não se dá em Salomão. No primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, o Senhor faz a seguinte promessa a Davi: colocarei no seu trono o meu descendente, cujo reino será sempiterno. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. O Senhor prometeu a Davi que um dos seus descendentes ia estar no trono para sempre. E Deus seria o pai dele, e ele seria o filho de Deus. O Senhor Deus estava prometendo a Davi que o rei Jesus ia nascer na sua família. É uma promessa do nosso Deus. E a verdadeira adoração é para aquele que confia na promessa. Que o rei Jesus está sentado à direita de Deus Pai e tem toda a autoridade nos céus e na terra. Ele é o todo-poderoso Deus, Ele é o glorioso, incomparável Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. O Senhor cumpriu a sua promessa a Davi. Jesus é o Filho eterno de Deus Pai. Ele é eternamente gerado do Pai. O que significa isso? Ele tem a mesma essência eterna com o Pai. Ele e o Pai são um só ser, junto com o Espírito Santo, ainda que sejam três pessoas distintas. Jesus Cristo é Deus, Ele é o Filho de Deus. Só adora a Deus quem confia na promessa de que Deus mandaria seu Filho morrer na cruz para pagar os pecados do seu povo. E esse Filho ressuscitou, venceu a morte e tem toda a autoridade nos céus e na terra. E por isso nos mandou pregar o Evangelho a toda criatura. Nós confiamos nessa promessa maravilhosa. E por isso Jesus Cristo é nosso Rei, é nosso Redentor, é nosso Senhor e Salvador e governa a nossa vida. Você confia na promessa? Você confia que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Você confia em Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador? Você confia que Ele é o único mediador entre Deus e os homens? Você confia que Ele pagou todos os teus pecados na cruz? Você confia na vida eterna que Ele te dá?
Meu querido amigo e irmão, em nome de Cristo Jesus, se você está aqui e quer ser perdoado de seus pecados, e quer ser lavado no sangue do eterno Filho de Deus, e quer ter a vida eterna, se arrependa dos seus pecados e creia e confie que nunca você foi amado por alguém como Jesus Cristo te amou, para dar a vida na cruz e pagar os teus pecados. A verdadeira adoração confia na promessa. Se Deus é fiel e mandou Jesus e o ressuscitou como prometeu, Deus é fiel para te dar a vida eterna e te guardar um lugar na eternidade sempre em sua presença. A verdadeira adoração confia na promessa. Louvado seja o Senhor. Já aprendemos que a verdadeira adoração oferta o melhor, agrada a Deus e confia na promessa. Mas em quarto lugar, o nosso texto nos diz que a verdadeira adoração é comprometida com a obediência. A verdadeira adoração é comprometida com a obediência. Versículo 12. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no meu trono. Aqui está falando dos filhos de Davi, não do filho de Davi que é Deus e homem, mas está falando dos filhos de Davi que são somente homens. O Senhor prometeu ao rei Davi que se os filhos dele obedecessem à palavra do Senhor, a dinastia deles, amados irmãos, duraria muito tempo. E é muito triste observar que o próprio Salomão, que consagrou o templo e que teve um momento de grande intimidade, experiência com Deus, ouvindo o próprio Deus falar com ele, pecou desobedecendo a palavra de Deus e casou-se com muitas mulheres estrangeiras. Salomão escolheu, amado irmão, uma vida de prazer, de hedonismo, de devassidão, tendo ele, amados irmãos, mais de 1000 esposas, e algumas delas sendo idólatras. Sendo ele já velho, elas seduziram seu coração e ele edificou templos nas montanhas de Jerusalém para falsos deuses. E depois de 40 anos de reinado, mais 40 anos de seu pai, 80 anos de dinastia segura, o Senhor disse que tomaria, amados irmãos, 10 tribos da mão de Salomão, e o Senhor tomou. E deu 10 tribos de Israel a Jeroboão, que ficou somente com a tribo de Roboão. Seu filho ficou com as tribos de Judá e Benjamim. E o povo de Deus se dividiu por causa do pecado de Salomão. Salomão não obedeceu. E o reino do norte, amados irmãos, teve vários reis, amados irmãos, em séculos, e todos eles desobedeceram, e o reino de Israel foi destruído. E o reino de Judá alternava entre reis que se prostituíam e reis que desobedeciam. Reis que se prostituíam, a maioria deles obedeceu porque eram da descendência e filhos de Davi. Mas você vê homens como Acás, que queimou o seu próprio filho em sacrifício a demônios. Você vê Manassés, que mandou fechar a casa de Deus, levantou um poste ídolo no templo e matou seus próprios filhos, oferecendo seus filhos a demônios. E por causa disso Deus mandou o povo judeu para a Babilônia, porque eles não obedeceram a palavra de Deus. Por isso aquele reino foi destruído. E aqui eu e você aprendemos com isso, irmãos, que a verdadeira adoração é comprometida com a obediência. Os filhos de Davi perderam o trono porque desobedeceram. Eu e você não somos salvos pela nossa obediência, nós somos salvos pela obediência de Cristo. Mas se nós somos salvos de verdade, nós vamos parar de viver flertando com o mundo. Nós vamos parar de viver na prática do pecado. E nós vamos viver em comunhão íntima com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós vamos confessar os nossos pecados, seremos perdoados deles e nos consagraremos ao Senhor. Porque Deus não tem conluio com a desobediência. Você é salvo pelo que Cristo fez na cruz, é pela graça, é um presente. Mas depois que você é salvo, você não pode viver, meu querido e amado irmão, como um crente feliz mundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Você tem que viver uma vida de obediência ao Senhor. Existe alguma coisa que você está praticando que está ofendendo a santidade do seu Deus? Existe alguma coisa na sua vida que está ofendendo o caráter do Deus Santo, que mandou o Filho dele morrer na cruz para pagar os teus pecados? Preste atenção, meu irmão, se não há culto na vida, não há vida no culto. O seu culto aqui é um momento de comunhão íntima com o Senhor, que é reflexo da sua vida, que é um culto fora das quatro paredes da igreja.
Você tem vivido uma vida de obediência ao Senhor? Se não tem sido assim, essa noite é uma noite de arrependimento e de confissão de pecados. Porque se você é do Senhor e tem vivido uma vida de desfaçatez e de desobediência, o Senhor vai te disciplinar. Porque a Bíblia diz em Hebreus 12:6, que o Senhor disciplina todo aquele ao qual Ele ama e açoita todo aquele que Ele recebe por seu Filho. Se você, meu querido amigo e irmão, minha querida irmã, tem vivido uma vida longe de Deus, se arrependa hoje, peça perdão dos seus pecados e diga: Senhor, faz da minha vida verdadeiro culto, para que o meu culto seja sincero e verdadeiro, cheio da vida de Deus. A verdadeira adoração é comprometida com a obediência. Você tem oferecido a Deus verdadeira adoração? O texto nos chama a oferecer a Deus uma verdadeira adoração. Já vimos em primeiro lugar que a verdadeira adoração oferta o melhor. Em segundo lugar, agrada a Deus. Em terceiro lugar, confia na promessa. Em quarto lugar, é comprometida com a obediência. Mas em último lugar, o nosso salmo nos diz nesta noite que a verdadeira adoração reconhece as bênçãos. A verdadeira adoração reconhece as bênçãos. Versículos de número 15 a 18. Diz assim, meu querido amigo e irmão, se nós olharmos bem, 13 a 18, pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Esse salmo apresenta promessas maravilhosas para o povo de Deus. E nesse último ponto nós temos que aprender a reconhecer as bênçãos que Deus nos dá. O Senhor, enquanto o povo de Israel foi o povo de Deus, hoje o povo de Deus é a igreja de Jesus, tinha escolhido o Monte Sião como lugar em que ele habitava. Diz o versículo 13, o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada, esse é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Hoje, amados irmãos, o Monte Sião de Deus é a igreja de Cristo Jesus. Hoje nós não adoramos no templo em Jerusalém. No primeiro texto que lemos, a mulher perguntou a Jesus, Senhor, nossos pais, os samaritanos, adoravam nesse monte, o Monte Gerizim. Vocês, os judeus, dizem que Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí Jesus diz a ela, mulher, já chegou, e agora veio, que nem Jerusalém, a hora, que nem Jerusalém, neste monte adorareis o Pai. Vós adorais os que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. E os verdadeiros adoradores adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque esses são os verdadeiros adoradores que o Pai procura para si. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. O que Jesus está dizendo é que agora não há mais um Monte Sião na terra. Todo lugar em que nós estamos, irmãos, é lugar santo. Então o templo de Jerusalém é a igreja de Cristo Jesus. Nós adoramos nesse templo histórico, irmãos, que no ano de 1922 vai completar 100 anos de inauguração. E é um lugar belíssimo, nós amamos servir ao Senhor aqui. Mas é muito importante que nós entendamos que o templo somos nós. Diante de Deus, o templo espiritual é você como indivíduo. E a igreja de Cristo Jesus é o templo. Então, meu irmão, Deus se compromete a habitar no seu templo, na sua igreja. Nós, irmãos, simbolizamos o Monte Sião. Nós somos o lugar onde Deus habita, o lugar do repouso do Senhor, o lugar que Ele preferiu. O Senhor amou a sua igreja, Ele ama habitar a sua igreja, Ele ama você, Ele preferiu estar com você. Que bênção maravilhosa! E Ele tem promessas maravilhosas. Reconheça a bênção de que Deus habita em você, como templo individualmente, em todos nós como templo do Deus vivo, a igreja de Deus. Reconheça que então Deus, além de habitar na sua igreja, Ele sustenta você. Diz o texto, abençoarei com abundância o seu mantimento, de pão fartarei os seus pobres.
Meu irmão, você pode estar passando crise, mas você tem comida na mesa, tem que agradecer a Deus. Davi diz: fui jovem, agora sou velho, nunca vi o justo desamparado, nem sua descendência mendigar o pão. O Senhor promete nos abençoar com a sua presença, habitando em nós como igreja e como indivíduos, mas Ele promete nos dar o nosso sustento. Louvado seja Deus. Reconheça que Deus tem te sustentado, tem cuidado de você, tem te dado muito mais do que você precisa. Ele é muito bom, agradeça a Deus. Mas ao reconhecer as bênçãos de Deus, além de reconhecer que o Senhor habita na igreja, e além de reconhecer o sustento do Senhor, reconheça que Deus, amado irmão, nos dá uma vida de salvação e alegria. O versículo 16 diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, de júbilo exultarão os seus fiéis. Todos nós, amados irmãos, que cremos em Cristo Jesus, estamos cobertos pela justiça de Cristo. Preste atenção, a Bíblia ensina que quando Deus olha para você, Ele não vê o seu pecado, a sua miséria, a sua maldade, mas Ele vê a justiça de Cristo sobre você. Você está vestido com a salvação. Você foi declarado justo pela fé no tribunal de Deus. É por isso que quando você está adorando aqui, você está naquele mesmo momento na sala do trono. E Deus não te pune com a sua ira, porque Cristo já pagou a tua dívida. Você está vestido com a salvação de Deus. Você está vestido com a justiça de Cristo. E por causa disso você tem alegria na presença de Deus. Diz o texto: vestirei de salvação os seus sacerdotes, de júbilo exultarão os seus fiéis. Você pode pular de alegria por causa da grande salvação que recebeu em Cristo Jesus, mas reconheça a bênção de Deus. Diz assim: ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido, cobrirei de vexames os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. E nós ainda temos a esperança de estar naquele lugar, na Jerusalém celestial, onde a glória do Senhor vai brilhar para sempre, onde nós receberemos a nossa coroa, onde, amados irmãos, nós estaremos na presença do nosso Deus, e todos os inimigos de Deus serão cobertos de vexame, e a glória da coroa e do domínio do Senhor vai se manifestar no seu reino pelos séculos dos séculos. Esse salmo, se você percebeu, é tremendamente messiânico, é centrado em Jesus. Cada aspecto dele nos mostra que nós só podemos adorar a Deus por meio de Jesus. Pastor, como eu posso oferecer a Deus uma verdadeira adoração? Ofereça o seu melhor. Prepare-se para adorar a Deus. Entenda que esse momento de culto é o momento de comunhão íntima do noivo com a sua noiva. É um momento revestido de grande especialidade. Não é por acaso que Deus usa a metáfora do relacionamento do homem com a sua mulher para mostrar o relacionamento dele para conosco. Quando um homem tem uma esposa, ele convive com ela durante a semana inteira. Conversa, anda de carro, vai ao mercado, vai ao cabeleireiro, leva os meninos para a escola, mas há um momento pessoal e único que pertence somente àquele casal, um momento de intimidade. Existe todo um momento de preparo, entrega para um momento como aquele. A vida cristã é do mesmo jeito, nós vivemos com o Senhor o tempo todo. Nós levantamos com o Senhor, nós vamos para o trabalho, nós vamos para o supermercado, nós vamos para o cabeleireiro, nós fazemos tudo, mas há um momento em que nós separamos, e Deus separa para ter comunhão conosco. Nós deveríamos levar a sério o dia do Senhor. Nós deveríamos entender que esse momento é um momento único de comunhão com o noivo, em que nós cantamos para Ele, pedimos perdão pelos nossos pecados, e Ele fala do seu amor para nós, e nos atrai a Ele, e muda a nossa vida. Ofereça o seu melhor. Entenda que o domingo não é seu, é dia do Senhor. Ame o dia do Senhor, e prepare-se para adorar o Senhor na casa do Senhor, em espírito e em verdade. Mas em segundo lugar, o nosso texto, além de dizer, ofereça o seu melhor, agrade a Deus.
Entenda que você só vai ser recebido por causa do que Cristo fez na cruz. Confie na promessa de que Jesus é o seu Redentor, o seu Senhor e Salvador pessoal. Depois que adorar a Deus aqui, se arrepender e for perdoado, saia daqui para viver uma vida de obediência, uma vida de fidelidade, uma vida de coerência. Você representa o Senhor Jesus neste mundo. Você é sacerdote do Deus Altíssimo, é sacerdotisa do Senhor. Tem que viver para a glória e para a honra do nome de Jesus. E nos dias difíceis da vida, reconheça as bênçãos de Deus. Reconheça que Deus habita em sua vida e na vida da sua igreja. Reconheça que Deus te sustenta, querido amigo e irmão. Reconheça que o Senhor te deu uma salvação imperdível. Alegre-se no Senhor. Reconheça que você estará naquela cidade onde a glória do ungido do Senhor brilhará para sempre, meu querido amigo e irmão. Reconheça que Deus vai envergonhar o diabo e todos aqueles que se levantam contra Cristo Jesus, todos aqueles que perturbam você, e que você terá uma eternidade pacífica e abençoada na presença do Senhor. Você tem oferecido a Deus verdadeira adoração? Nós somos tão pecadores, irmãos. Eu convido a igreja nesse momento a fechar seus olhos e a que peçamos perdão ao Senhor, porque nós não o temos adorado como Ele deve ser adorado. Que nós peçamos ao Senhor que nos ajude a oferecer o melhor, que busquemos agradá-lo, que confiemos na promessa do Redentor, que sejamos comprometidos com a obediência e sejamos gratos reconhecendo sempre as bênçãos do nosso Deus.